Hoje nós temos um convidado muito mais do que especial. Eu vou deixar com que ele se apresente e fale sobre o que ele vai falar. Hi, this is Chris Froome, and today I'm going to be reviewing my Factor Ostro van. Esse vídeo ele tem causado alegria para várias pessoas, para os defensores do freio não a disco, do caliper, e tem causado muitas fãs do freio a disco coçarem a cabeça. Eu não acredito que os fãs do freio a disco eles estão coçando a cabeça, mas com certeza aqueles que acreditam que o freio a disco é só uma tendência ou que ele não está pronto para o mercado, eles estão mais do que felizes em escutar o Chris Froome falar sobre o freio a disco. I'm not 100% sold on them yet myself. Eu particularmente eu sou um super fã do Chris Froome, muito além dos títulos. Eu acho que tem vários pequenos detalhes que fazem muita diferença na carreira dele, até mesmo de forma indireta. Eu comentei sobre algo bem importante que ele fez no Tour de France 2016, quando ele disse numa entrevista que ele gostaria de competir num estilo que ele fosse respeitado e que ele tivesse o reconhecimento da torcida francesa, no caso. Para quem não sabe, tem vários vídeos no YouTube, na internet, dos torcedores franceses vaiando, cuspindo, jogando urina no Chris Froome, a apresentação do time Sky sendo vaiada. E mesmo assim, ele tinha essa preocupação. Outro fator, ele é um cara extremamente inteligente, pelo menos no que se diz respeito àquilo que a gente consegue entender e ver nas entrelinhas, nas entrevistas. Ele entende o poder de ter a torcida junto a ele. Nas apresentações, nas entrevistas durante o Tour de France, ele procura falar francês. Nas entrevistas, apresentações, nas coletivas, no Giro de Itália, ele procura falar italiano. Ele arrisca falar espanhol na Volta à Espanha, quando ele está na Colômbia. Então ele é um cara que ele tem essa preocupação. Ele é extremamente inteligente e eu acho que ele é positivamente estratégico. Não tem nada, absolutamente nada, que sai da boca do Chris Froome que não seja refletido, né? Da mesma forma como não tem nenhuma pedalada que ele faz sem ser refletida, né? Tanto é que ele começou com a geração: deixe os outros fazerem o que eles acham que tem que fazer, eu vou fazer o meu e eu sei aonde esse meu estilo vai me levar. E até então, em atividade, ele é o ciclista mais vitorioso no que se diz respeito a grandes voltas do pelotão. Chega de blá blá blá, vamos falar, e segura até o final, que vocês vão entender aonde esse vídeo vai acabar. Vamos lá, Chris Froome, fala um pouco aí da sua Factor. The engineers over at Factor have done a fantastic job with this bike, just under 7 kilos. Ele tem a Factor, que é uma bicicleta que está ali próximo dos 7 quilos. Como ele mesmo disse, problema nenhum em chegar no 6.8 para competição. Black Ink wheels. Ele usa, as bicicletas estão equipadas com Black Ink Wheel, com rodas. 4 III power meters. O potenciômetro, o medidor de potência, Power Meter, é o 4i. The ceramic speed. Ele comenta sobre o desejo dele de usar Ceramic Speed, especialmente pelo cage, que é mais longo, e ele consegue manter a corrente. Ele ameniza um pouco, por ser mais longo, por ter uma maior alavanca, ele ameniza um pouco a constante oscilação da coroa oval que ele gosta de usar, que ele, nesse momento ele não está usando, e isso é um assunto para o outro vídeo, porque é bem importante. Hammerhead. Que é a mesma empresa que tem patrocinado, tem aparecido bastante no podcast do Lance Armstrong. Parece que eles estão conquistando o mercado de computadores, de ciclocomputadores, o que eu acho bem interessante, porque até então nós temos poucas empresas competindo por um mercado que parece ser um mercado gigantesco.
Gigantesco porque a gente vive no meio da bike, mas qual é o percentual de pessoas que usam ciclocomputadores GPS? Eu não sei o quanto grande pode ser, porque várias pessoas que usam como meio de transporte, nas bikes elétricas e etc., você já tem uma unidade GPS, computador, na bicicleta ou no celular. Então, quando a gente vive um ambiente, a gente pedala, a gente conhece várias pessoas que pedalam, a gente acha que o planeta inteiro está pedalando. Sim, muita gente está pedalando, mas desse total de pessoas que estão pedalando, a gente tem que tentar entender qual que é o percentual que vai numa loja e compra um ciclocomputador GPS, que é praticamente o preço de um celular. Então a gente tem que pensar nisso, porque assim, não é todo mundo que está indo lá comprar GPS, não. Ele fala da ótima performance, ele fala do trabalho do desenvolvimento da Factor. Vamos falar ainda do guidão, né? Ele comenta que a bicicleta tem uma boa transmissão de potência e o guidão, eles precisam trabalhar um pouco na rigidez do guidão. Chega na parte do disco. Daí ele fala que eu não estou convencido do disco. Tudo que ele fala faz um extremo sentido, né? Todos os aspectos. Então, quando o cara tá lá, e os mecânicos podem confirmar isso, quando você tá lá no cavalete, mexendo na bicicleta, ele não tá raspando, daí quando você tem o ciclista fazendo tração, ou o peso do ciclista na bicicleta, depende da qualidade da bicicleta, do disco e etc., você pode ter raspando no disco. Isso tem acontecido cada vez com menos frequência, mas ninguém pode dizer que não acontece. Acontece e acontece razoavelmente. E às vezes é uma tortura pro mecânico, porque o cara sempre volta com a bicicleta, aquele cara que coloca um microfone ali perto para entender se tá raspando ou não, o que para um ciclista é algo que pode irritar bastante. Daí você imagina para um cara como Chris Froome, que deve ser um cara extremamente metódico, e que ele é obcecado com os ganhos marginais, então ele não quer ter uma perda marginal. Se ele não pode ter um ganho marginal, com certeza ele não aceita a perda marginal que é do disco. Alguns fatores do disco que eu acho que são os mais importantes, e aí começa a parte mais importante desse vídeo. Alguns detalhes técnicos que eu acho super importante. Ele fala que as pastilhas, as sapatas do freio, as pastilhas do freio, elas ainda ficam muito próximas do disco. E isso aumenta a chance de qualquer coisa que acontece, você começa a ter o disco raspando. Outra coisa, a retração do pistão do caliper, ela não é tão eficiente em qualquer situação. Então você pega uma situação com muito barro, muito quente, muito frio, você não tem uma retração consistente do pistão, certo? Tudo isso é verdade, o pessoal que adora defender o freio caliper pode ficar extremamente feliz. Não quero entrar nessa discussão, eu acho que é difícil imaginar que alguma empresa no planeta esteja desenvolvendo novas versões de roda com freio no caliper. Isso é uma coisa, são duas discussões distintas. Freio, né? O freio. Daí a gente pode ficar discutindo horas e horas, depende da pessoa, do estilo, do ciclista, da exigência, do peso. Super discutível, concordo 1000%. Agora, se nós passarmos para o desenvolvimento da roda, aí a discussão muda completamente, porque o freio a disco ele pode não estar ainda no melhor da sua performance, no melhor do seu desenvolvimento, mas o desenvolvimento das rodas foi para o sistema do freio a disco. Não tem mais empresa, Mavic, Shimano, Lightweight. Pergunta se os caras estão em 2021, se os caras estão pegando um departamento de desenvolvimento para desenvolver o modelo 2022 da roda com freio caliper. O freio é melhor? Para quem quiser considerar que é melhor, eu aceito que em algumas situações é melhor. Mas a roda continua sendo melhor ou ela está explorando todo o potencial dela no próximo ano, por exemplo? Não, porque não tem nenhuma empresa desenvolvendo. Para de falar, Samuca, qual que é o ponto desse vídeo? Como eu disse no começo, o Chris Froome, ele não é o Samuca falando, entendeu? O cara tem contratos milionários, ele sabe que o que ele fala tem um grande impacto, ele sabe ou tem uma assistência ótima de entender como que o influenciador deve conduzir uma situação. O influenciador hoje não é o cara que só fala bem. Agora o que a gente precisa entender é mergulhar um pouquinho mais fundo
do que a gente só vê no YouTube em 5 minutos. Vai lá no site do Team Israel Startup Nation. Vai lá, entra lá. Entraram? Aqui, ó. Certo? Vai em patrocinadores, sponsors, Factor, Fantini, Startup, Tel Aviv, Black Ink, que é das rodas, Orange Seal, 4i, Maxis, Hammerhead, Saicon, Jinga, AGC, HJC, certo? Esses são os caras que eles não só oferecem os produtos, como os caras colocam grana. Os suppliers, que até onde eu entendo, são os caras que eles fornecem os equipamentos, produtos e etc. Entre eles tem aqui o Swiss Stop. A única coisa que eu cocei um pouco a cabeça é o Swiss Stop, porque quando ele fala do disco, ele fala do disco. Então assim, talvez a Swiss Stop esteja preparando um novo disco, não sei. Mas a Swiss Stop. Daí tem a Swiss Stop, o Morten, que é suplemento, o Elite, que é o rolo, o Cell Italia, que é o selim, algumas outras empresas. Vocês perceberam que não tem Shimano? Não tem Shimano, certo? Ou seja, por que não falar a verdade sobre a Shimano? Full Shimano Dura Ace Group Set. Afinal de contas, não existe relação comercial com a Shimano. Por que ele não vai falar mal da Shimano? Porque talvez eles tenham o apoio daqui um mês da SRAM e ele possa falar que agora ele usou um freio que realmente é do jeito que ele gosta, ou vai ter um lançamento da Shimano daqui 2, 3 meses, aonde a Shimano vai apresentar um novo caliper e daqui 2, 3 meses ele fala que a experiência de usar esse caliper tem sido diferente, porque como vocês podem lembrar, quando eu falei 2 meses atrás no meu vídeo, eu disse que o freio não estava no ponto, mas agora está. Ou seja, agora você pode ir lá na loja e comprar. Porque quem não comprou até agora, entendeu? Precisa de um motivo para comprar. Tem algum sentido? Isso, vocês entenderam? De qualquer forma, eu adoro sempre o comentário de vocês. Por favor, descarreguem o comentário de vocês. Vão lá no canal do Chris Froome. Dá um alô pro cara, fala assim, e aí, Chris Froome, beleza? Eu torço muito por ele. O meu único sofrimento é admitir que a torcida pro Chris Froome nesse momento é muito mais uma torcida de coração do que uma torcida racional. O que quer dizer isso? Eu apostaria grana, ou eu apostaria a minha unha que ele ganha? Não. Mas eu vou torcer muito porque eu acho que o cara, ele tá lá, ele é bom em todos os sentidos, ele é o melhor ciclista em atividade no que se diz respeito ao currículo, só que as coisas mudaram muito nos últimos 2 anos. Então, é isso. Inclusive, ele é um dos caras mais espertos em marketing, ele tinha pouca oportunidade na Ineos de explorar esse universo, se desconectando um pouco da imagem Ineos. Talvez nesse momento na Israel ele consiga elaborar um pouco mais a imagem Chris Froome, não conectada eternamente a uma empresa ou uma equipe, o que eu acho muito bacana, eu acho muito importante, certo? Tudo isso para dizer que é o seguinte, nada do que acontece nesse universo que existe uma ótima assistência profissional tem que ser olhado apenas as palavras, tem que tentar entender, ele tá falando isso, deixa eu entrar lá, deixa eu ver quem são os patrocinadores, quais são as influências por trás de alguma coisa que alguém fala. É isso, galera, abraço, tchau e deixa os comentários aí.